senhores, a todos os presentes, funcionários da casa, senhores vereadores. Eu solicito ao vereador secretário Fabiano Marques de Amorim a proceder à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Antônio Ferreira da Rocha. Presente. Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Presente. Brás Paulo. Presente. David Antônio. Presente. Ednei Erlinda de Lima Velar. Presente. Francisco Carlos. Presente. Itamar André. Presente. João Batista. Presente. João Bosco. José Carlos da Silva. Presente. José Lucílio da Silva Júnior. Presente. José Osmar de Castro. Presente. Lázaro Borges de Oliveira. Presente. Lindomar. Presente. Otaviana. Presente. Valdir Reis de Jesus. Presente. Vicente de Paula Souza. Presente. Senhora Presidente, há número regimental. Em nome de Deus, havendo número regimental, eu declaro aberta a nossa reunião. Eu solicito ao vereador José Carlos da Silva Carlito que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os trabalhos a serem desenvolvidos e que os demais vereadores e pessoas presentes de pé o acompanhem. Então vamos, nesse momento, rezar a oração do Pai Nosso e na presença de Deus, nosso trabalho nessa tarde de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós perdoai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Rainha da paz, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de passarmos para as correspondências, eu vou dar 5 minutinhos aqui para o cidadão Kleber Cacheta, Gomes Cacheta, que nos solicitou esses minutos para trazer o material do encontro regional de 2013. Ele aqui como representante do Conselho Regional de Engenheiros do Estado de Minas Gerais. Então, com a palavra o senhor Kleber Gomes Cacheta. Vou atrasar? Boa tarde, senhora presidente, senhores da mesa, senhores vereadores. Por determinação do presidente do Conselho Regional de Engenharia, eu venho nesta tarde trazer à senhora o memorando do encontro feito ano passado em Patos de Minas, onde nós reunimos Paracatu, João Pinheiro, Patrocínio, Patos de Minas e os técnicos e alguns vereadores. Fizemos um levantamento das necessidades envolvendo 4 marcos: alimentação, estradas, a sua idade e mais uma outra, com relação à nossa cidade e alguma outra área. O CREA e a Ouvidoria do Estado formatou em livro todas essas necessidades que nós levantamos. E a partir daí, ela já está notificando aos órgãos competentes para que tomem as providências com relação àquilo que nós levantamos e achamos que sim. Para Patos de Minas, o primeiro item é a lei de ocupação de usos e solos do município de Patos de Minas. Nós temos que revalidá-la e refazer, porque nossa região está virando uma favela de chacrinhas. Se não fizermos, vamos pagar caro futuramente. Eu vou passar a senhora e vou deixar para todos os vereadores, como também vamos notificar o prefeito municipal ainda essa semana, se possível. Muito obrigado. Obrigada a você. Nós, então, olharemos com muito carinho, agradecemos o material, com certeza será de grande valia para todos nós. Solicito ao vereador secretário Fabiano Marques de Amorim a proceder à leitura das correspondências. Senhora Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimento cordialmente a atenção ao ofício 01.1031/2013, que encaminhou cópia da indicação número 1133/2013 dessa Casa Legislativa, solicitando avaliar a conveniência e oportunidade de atendimento da solicitação apresentada pela Comissão de Candidatos aprovados, porém excedentes para ingresso no curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Comissão dos aprovados, CFO 2013, referente ao edital CPM-MG 11/2013. Encaminhamos a Vossa Excelência, ofício 1476/2013, procedendo o Comando Geral da Revida Corporação e anexo contendo informações atinentes ao pleito em questão. O vereador que propôs esse ofício, por gentileza, depois ele pode pegar aqui para tomar conhecimento do ofício que veio do senhor Silvio Antônio de Oliveira Melo, coronel bombeiro, comandante geral. Acho que foi você, né, Batista? Aqui depois você pode ver aqui. A senhora presidente de Merlina de Lima Velar. Senhora presidente, tem a honra de dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei complementar 191/2014, o projeto de lei 192/2014 para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, Pedro Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Bom, a presidente me incumbiu aqui para que eu possa ler uma carta que chegou aqui. Como a carta foi feita à mão, eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Eu vou tentar, da melhor maneira possível, transmitir aos seus vereadores e às pessoas presentes aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria de uma atenção especial de todos os senhores vereadores, dos presentes, porque essa carta ela nos foi enviada por um cidadão muito idôneo, cidadão patense mesmo, e muito preocupado com a situação atual que nós estamos vivenciando, com a falta de chuva, com a seca. Ele está dando assim uma sugestão muito importante para todos nós. Cara presidente Edmir Avelar, parabéns pela eleição. Como é do conhecimento de todo o povo brasileiro, hoje, período relativamente grande, a temperatura extrapola os quase 40 graus. Está chovendo muito pouco e nossos rios estão morrendo. Não vou falar pelo povo brasileiro, mas para o povo de Patos de Minas. Vamos pensar positivamente, primeiro em Deus, pelo seu poder. Porém, acho que ele não está muito satisfeito com o animal humano. É com razão. Seguramente, como dizia o Ataidão, a nossa saída está em represar as águas de nossos córregos e rios com barragens pequenas, médias e grandes. Para Patos de Minas seria através de pequenas barragens com bolsões. Com a contenção das águas nas barragens, vem a evaporação que sobe e desce em forma de chuva. Nossas terras foram desmatadas através de gerações. O plantio de árvores deve continuar, mas as barragens, água quase de imediato. Acredito que a desagregação terá que mudar, favorecendo os fazendeiros grandes ou pequenos. Terá que se fazer um projeto federal, estadual e mesmo municipal. Não podemos demorar, não podemos deixar nossas águas correndo para o mar. Você já conseguiu grandes projetos para Patos de Minas e região. É uma lutadora e uma vencedora. Aí está um projeto, como diria o doutor Dácio Pereira, para futuras gerações. Sem mais, se Vossa Excelência achar que esta carta deve ser lida em plenário, desejo a você e seus colegas vereadores sucesso nesta empreitada. Cidadão Antônio Cirilo Sobrinho, Avenida Paranaíba, 797, Patos de Minas. Portanto, presidente, esta é a carta. Então, gente, eu acho que é uma sugestão muito válida e todos nós devemos nos imbuir mesmo dessa importância.
importância desse assunto neste momento. Depois, posteriormente, a gente quer reunir aí com a CUTMA, com os vereadores, para a gente ver se tem como nós trabalharmos em cima desse assunto. Quero convidar agora o deputado federal José Humberto Soares para estar aqui conosco, participando da nossa tribuna livre. Senhora Presidente. Pois não, vereador. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas vereadores aqui presentes. Boa tarde a todos que ocupam a plenária. Amigo Sr. João Martins e a dona Margarida. Amiga Sandra, todos os demais presentes, uma boa tarde. Funcionários da casa, imprensa. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando essa reunião. Eu agradeço nesse momento de uma maneira muito especial a presença do deputado federal José Humberto Soares em nossa Casa Legislativa na tarde de hoje, atendendo a um requerimento que nós apresentamos, requerimento este que teve a aprovação dos nossos demais colegas vereadores, agradeço a cada um por isso também, e a solicitação, deputado, após esse agradecimento pela sua presença, visa justamente falar um pouco sobre as últimas notícias veiculadas em Patos de Minas, na mídia regional também, sobre benefícios que estão voltados para a área da saúde. E nós acompanhamos que são inúmeros recursos, mas de especial chamou a atenção relacionado à UPA Porte 3, que recursos próximos de R$500 mil e que, pelas informações da mídia, tem uma participação direta do senhor junto ao governo do Estado. E, além disso, de outros benefícios também relacionados à saúde, e que nós gostaríamos de indagar ao senhor de que forma eles serão colocados aqui no município de Patos de Minas, até porque a saúde, ela apresenta deficiências em todo o Brasil, Patos de Minas não é diferente, nós temos diversos problemas que são enfrentados no dia a dia. E a saúde é uma questão que ela deve ser prioritária de qualquer governo, o senhor sabe disso, o senhor já foi prefeito, já trabalhou no executivo, porque a doença ela não tem hora, ela não espera, ela chega e atinge a qualquer momento. E em alguns casos específicos em Patos de Minas, isso tem trazido um desgaste, uma contrariedade muito grande à população, especialmente no caso da UPA Porte 3. E todos nós esperamos ansiosos por uma definição e por uma solução. Então eu gostaria que o senhor pudesse, nessa tarde, iniciar falando sobre essas questões relacionadas à saúde do nosso município e de que forma o senhor está buscando colaborar para que esses problemas possam ser resolvidos. Isso de maneira bem prática, realmente, deputado. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, vereador Romar. Quero cumprimentar a casa em nome do nosso presidente, vereador Edmir Avelar, em nome dela, demais membros, vereadores membros da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Patos de Minas, cumprimentá-los todos também, especialmente em nome do vereador Lindomar, que é o autor do requerimento e hoje me dá a oportunidade, mais uma vez, usar esse espaço importante da tribuna da Câmara para discutirmos sobre assuntos de interesse da nossa população. Eu quero aqui, ao cumprimentar-lhes, cumprimentar também a todas as lideranças presentes, presidentes de partidos, amigos, lideranças de bairro, a todos vocês que se deslocaram e vêm assistir essa importante sessão da Câmara Legislativa Patense. Agradeço também a presença da imprensa, a todos os funcionários, colaboradores da Câmara, muito obrigado pela acolhida. Bom, atendendo ao pedido do vereador e fazendo aquilo que na verdade é a minha obrigação, a minha responsabilidade, não apenas de buscar os resultados para os quais fui eleito com o voto maciço na nossa região, mas também, sempre que possível, prestar contas desse trabalho a esse povo que nos elegeu. Eu espero que, mais ou menos, aí propõe, vereadores, senhora presidente, talvez não
uns 10 minutos eu faço uma breve explanação a respeito dos temas levantados pelo Lindomar, até para que a gente tenha, quem sabe, a oportunidade de fazer aqui alguma troca de informações ou responder algumas perguntas que sejam interessantes para o exercício do trabalho de vocês aqui em Patos de Minas. Bom, eu começo dizendo o seguinte, sobre a questão da saúde. Naturalmente, eu não venho aqui para dizer ou falar a palavra do Executivo Municipal em relação àquilo que o Executivo Municipal tem como atribuição. Nós acompanhamos, é da nossa responsabilidade acompanhar, mas eu venho falar daquilo que é a nossa atribuição como deputado federal, que é aquilo que está ao nosso alcance e a nossa responsabilidade. Devo falar não apenas daquilo que se refere estritamente à situação de Patos de Minas. Quase todos os problemas, as mazelas da nossa sociedade, quase todos eles é impossível de ser solucionados apenas numa ação isolada de um grupo, de uma cidade, de uma empresa, de qualquer entidade, enfim, ou de qualquer parcela regional. A saúde é muito mais do que isso. Pela sua própria forma de organização. Entra a atenção básica, aquilo que é prevenção, aquilo que se refere ao controle das doenças endêmicas, aquilo que se refere à necessidade de atendimento na urgência, na emergência, passando a média, a alta complexidade. Isso tudo é pactuado num sistema de organização que se dá o nome no Brasil de Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O SUS é um projeto, inclusive, que não existe em todo o país do mundo. Alguns países, inclusive, não investem aquilo que o Brasil hoje investe na saúde pública. Alguns países não têm um programa com abrangência que o SUS tem, inclusive com a promessa constitucional que está lá na Constituição de 1988, que é a promessa de saúde gratuita a toda a população brasileira, independentemente de idade, de raça, de crédito, de classe econômica, de classe social, de renda, etc. Essa é a promessa que está na Constituição, que há um esforço da sociedade para fazer com que isso seja construído na prática. Então, esse é um grande desafio. A saúde passou por vários percalços. Em determinados momentos, quis inclusive instituir tributos específicos para o financiamento público da saúde, mas em determinados momentos esses tributos, as receitas desses tributos, às vezes nem sempre eles eram utilizados de fato para a finalidade para as quais esses tributos foram criados. E aí, dentro dessa visão da população de uma carga tributária que hoje bate nos 37% do PIB, houve um clamor na sociedade para que aquela CPMF, que foi a última instituída, deixasse de existir, até porque nem todos aqueles recursos estavam sendo de fato utilizados na aplicação ao atendimento da necessidade da saúde pública no Brasil. Bom, na região, no Estado, é a mesma coisa. Tudo que se faz na saúde é resultado de uma pactuação de recursos a nível municipal, estadual e federal. E cada município tem nessa pactuação uma responsabilidade de acordo com o seu porte. Às vezes apenas na atenção básica, alguns abrigando ambulatórios, estruturas capazes de fazer pequenas cirurgias, e outros, como é o caso de Patos de Minas, sendo sede de uma macro-região, abrigando a responsabilidade de atender 33 municípios, quase 800 mil habitantes, que é a responsabilidade que Patos tem como sede de macro-região. Para isso existe uma estrutura e recursos que são pactuados. Não apenas os que vêm do próprio município, mas aqueles que vêm da União e do Estado para ajudar a desempenhar esse papel, sempre discutido com os municípios de uma forma que já está organizada em comissões, etc. Bom, falo sobre isso porque, de fato, há sempre uma choradeira muito grande, legítima da população, no sentimento de estar abandonada na hora que mais precisa, do atendimento da urgência, do tratamento de uma cirurgia, da necessidade de uma cirurgia eletiva, apenas às vezes um exame de diagnóstico. A medicina, ela evolui a cada dia, cada vez mais com alta complexidade de exames caros, disponíveis para quem tem dinheiro para pagar. Mas o povo, na hora que precisa, que vê o seu ente querido no risco da perda da vida, ele quer ter acesso e é legítimo, está escrito na Constituição que ele também terá que ter esse direito. Então esse é o desafio que todos nós
principalmente nós que exercemos um mandato eletivo. Bom, fácil de ser construído? Não é. Nós temos aqui em Patos de Minas mesmo agora o problema da UPA Porte 3. O problema da UPA Porte 3 é uma questão que o povo tem razão de se preocupar. O funcionamento de uma UPA Porte 3 no município de Patos é uma medida estratégica, pactuada dentro dessas comissões bipartites, tripartites, pactuada dentro da política instituída no Estado e pactuada dentro do Ministério da Saúde. Essas políticas, elas não são criadas no município pelo prefeito, eu fui prefeito e sei bem disso. Essas políticas são criadas nessa discussão maior, que vem tanto de baixo para cima nos anseios, mas também de cima para baixo na capacidade de planejamento. E esses recursos que vieram para a construção da UPA Porte 3, eles estão ligados a outras necessidades de investimento que fecham aquilo que nos se propõe a fazer nos próximos anos para tentar dar mais qualidade ao atendimento na saúde, principalmente na hora da doença. Uma coisa é a promoção da saúde, outra coisa é a necessidade de atendimento na doença. Então, a UPA Porte 3 é realmente de fundamental importância para nós. Bom, a UPA foi, eu não vou entrar aqui nos méritos porque não nos convém. Estou aqui numa visita pacífica de altíssimo respeito a essa casa. E não venho aqui para plantar na discórdia, ou quem sabe até plantando polêmica sobre responsabilidades pelo fato dessa UPA estar ou não estar aberta. Eu estou, desse momento, vereador, voltado para o horizonte da busca da solução. Não nos interessa, de fato, o porquê que, ao terminar, ainda faltavam algumas questões fundamentais para o funcionamento da UPA. Não nos interessa agora, nesse momento, se falta o recurso, se faltar ou se ainda falta, ou por que falta, aliás, né? Ou o muro, ou a questão do paisagismo, ou a questão da rede de energia capaz de funcionar um ar-condicionado sem o qual o raio-x não pode ser instalado, as questões de iluminação, ou outras questões. Não estou aqui para debater essas questões, não acompanho de fato, de perto, a execução dessa política, porque não me cabia antes e não me cabe hoje como atribuição da minha responsabilidade. Estou aqui para, junto com o senhor, discutir os rumos e as soluções que nós precisamos. E em função disso é que nós atuamos, sobretudo nos últimos meses, para buscarmos a solução para esse problema. Havia um problema de que precisava se terminar uma obra. Havia um problema em que as pessoas, profissionais necessários, que são centenas, para se funcionar uma UPA Porte 3, ainda não haviam sido selecionados através de concurso público, qualquer processo seletivo, e aí um serviço dessa natureza jamais pode ser considerado apenas no seu aspecto da estrutura física, sem os profissionais, sem os recursos humanos, nenhum serviço, na verdade, tem condições de funcionar. Não estou aqui para discutir as razões, mas para delinear os rumos. O que nós precisamos é que essa UPA funcione. E aí resolvemos mexer para buscar esses recursos. O prefeito nos disse: estou de mãos atadas. Tenho até já os recursos, me disse no início desse ano, para aplicar recursos próprios, mas não posso fazê-lo, porque está em andamento um convênio. Estendo o convênio em andamento, é responsabilidade, se eu coloco esse recurso, eu cometa um crime administrativo, com o qual depois me impossibilita a prestação de contas e eu me incorro em responsabilidades penais. E acaba atrapalhando mais do que ajudando. O que nós precisamos é, tendo ainda necessidades a serem atendidas, de um aditivo no governo do Estado de Minas, na ordem de R$450 mil, para atender essas necessidades imediatas. De posse dessa reivindicação do prefeito, não só eu, mas o doutor Arlindo Arpino, tive conhecimento juntamente com Arlindo Porto, que sempre é acionado nos momentos de dificuldade, tiveram na Secretaria de Saúde, diversas vezes, assim como eu, no decorrer do ano passado, discutindo sobre as soluções buscadas por essa UPA. Até que agora, por uma questão política que lhe foi favorável, com a troca de comando na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, quando
assumiu o secretário Alexandre Silveira, deputado federal pelo partido do qual faço parte, o PSD, e tendo ele disponibilizado o diálogo necessário para entabular a busca dessas soluções, nós tivemos então uma luz política, uma oportunidade política de, enfim, buscar aquilo que o prefeito precisava para lhe salvar desse imbróglio, dessa situação, dessa armadilha, em que mesmo tendo recurso não podia ele aplicar, sabendo que a população precisa, sabendo da sua responsabilidade de colocar para funcionar e ainda assim sem meios legais para fazer. Não se tratava apenas de um problema financeiro, mas de fato de um problema legal, como nos disse a Procuradoria do Estado. E aí, nas últimas semanas, através de diálogos com o secretário de Saúde, nós tivemos a liberação desses recursos. Esses recursos, vereador, estão depositados na conta bancária da Prefeitura Municipal. Desde o decorrer dessa semana, já tivemos a confirmação da Prefeitura e a Prefeitura, segundo os informes da administração municipal, toma já as providências para que esses recursos sejam o mais rapidamente possível investidos, aplicados na busca dessas soluções. Ainda nos restará a questão do pessoal, que também está sendo administrado dentro da Prefeitura Municipal, para que, segundo as expectativas que o prefeito me repassou, mais ou menos no meio do semestre, essa UPA possa funcionar. Mas, vereadores, essa UPA não é apenas ela sozinha a solução dos nossos problemas. Na verdade, eu quero aqui, antes de passar para outros assuntos, finalizando essa etapa, dizer para vocês o seguinte: o grande projeto da saúde que existe para a nossa região, que já está mais adiantado em outras regiões, que já estão sendo executados em outras regiões e agora que está sendo formatado em nossa região, é um projeto de rede que passa e que às vezes é chamado pela alcunha de SAMU regional. Não é apenas o SAMU regional. Esse nome, na verdade, ele não diz tudo aquilo que está por trás desse grande projeto que envolve o aumento do número de leitos da saúde pública em partes de todas as regiões da marca, que envolve a UPA Porte 3, que envolve o SAMU funcionando em todas as cidades da região, que envolve tudo aquilo que é necessário para a melhoria do sistema de saúde pública em nossa região, que tem que ser resolvido em nossa região. Há cerca de 15 dias atrás, estive, e a meu convite, estiveram 14 prefeitos da nossa região no gabinete do secretário Alexandre Silveira. E nós pudemos discorrer e debater a respeito desse programa de rede. Dia 3 agora de março, vocês estão todos convidados, aqueles que militam na área da saúde, que aqui se fazem presentes. Vejo aqui o Mário, que é um servidor efetivo da Secretaria de Saúde, já há muitos anos servindo o povo de Patos na Secretaria de Saúde, e como ele e outros aqui que militam e trabalham nessa área, nesse setor tão importante. Dia 3 de março haverá uma reunião em Patos, na GRS, estratégica para a busca dessas soluções. Os 33 municípios pactuaram com seus prefeitos a presença em Patos de Minas para discutir a formação de um consórcio, que não está sendo inventado por nós, que está preconizado nesse planejamento na busca dessas soluções. Dentro desse planejamento, que já está sendo implantado em outras regiões, essa formação desse consórcio irá possibilitar a garantia dos recursos. Tudo já está pronto, tudo já está pactuado nas comissões dos secretários municipais, chamadas bipartites, quando envolve outras esferas, também nacional, a comissão tripartite, a nível nacional e aqui na nossa região, falta a formação desse consórcio para que os recursos possam ser aplicados. E aí, que recursos serão esses? Por exemplo, leitos de atendimento do SUS de Patos de Minas. Nós estamos à beira do colapso. Nós temos um prestador de serviços de saúde pública que atende o SUS de fato, nessa hora, o prestador privado, que é o Hospital São Lucas. Além disso, nós temos o Hospital Regional. Fora disso, nós temos serviços que são credenciados pelo SUS aqui em Patos, no que se refere a atendimentos de alta complexidade, ou então no fornecimento de exames clínicos, exames de diagnóstico. A questão da hemodinâmica atende o Hospital Veracruz, embora não esteja atendendo aquele número
Para a questão do câncer, nós temos aí o AZ, a própria Hospital São Lucas também presta serviços na área também de alta complexidade. Mas o número de leitos não são suficientes para atender hoje a demanda. E pior, o Hospital Regional Antônio Dias, que é o único hospital público que nós temos aqui. Aliás, é o único hospital geral público da rede FHEMIG, que tem essa característica do hospital geral. Os outros hospitais da rede FHEMIG são hospitais especializados, ora em raceníase, ora em psiquiatria. O único hospital da FHEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que atende como hospital regional, é o Antônio Dias, aqui, que está sediado aqui em Patos de Minas, e que está totalmente travado apenas no atendimento dos traumas, da urgência, da questão da ortopedia, dos acidentes que estão ocorrendo na região. O Hospital Regional Antônio Dias nem sequer consegue atender a demanda das cirurgias eletivas, para as quais já existem recursos disponibilizados na Secretaria de Saúde do município. E o Hospital Regional, há meses que tem pactuado essa condição de realizar essas cirurgias, não está fazendo essas cirurgias porque não existem leitos suficientes para esse atendimento. Nós temos que saber bem por quê. Estive na FHEMIG conversando com o diretor-geral, Dr. Antônio Carlos. Conversamos sobre a necessidade de se ampliar, dobrar o número de leitos do Hospital Regional. Essa é uma das questões que estão preconizadas dentro desse projeto de rede que nós estamos chamando de SAMU regional. Não é apenas o SAMU regional, porque não adianta termos uma ambulância, uma UTI móvel, não temos um atendimento de primeiro mundo, como aliás nós temos aqui em Patos desde a minha gestão de prefeito, quando Patos foi a terceira cidade de Minas a conseguir, e até hoje Uberlândia ainda não tem o SAMU, e agora nessa busca do SAMU regional, não é apenas o transporte, não é apenas a civilidade, a dignidade da pessoa que não pode pagar, ter à sua porta um transporte de qualidade, mais do que isso. Mais do que isso, é necessário nós termos as portas do atendimento, do ambulatório, do pronto-socorro, do atendimento à urgência e depois dos leitos hospitalares, do bloco cirúrgico, para a realização dos outros procedimentos que vão compor a efetividade do tratamento da doença, ou do trauma, ou da necessidade naquele momento. Então, esses recursos são pactuados, estão previstos dentro do programa de rede, nós estamos trabalhando nessa intenção, não depende apenas dos prefeitos, não vai beneficiar apenas Patos, o Hospital de Naí, que o Naí será beneficiado, o Hospital de Paracatu, que é uma cidade de 90 mil habitantes, e não tem um hospital privado, tem apenas um hospital público, Paracatu será, o Hospital de João Pinheiro será beneficiado, há um plano, um projeto de se construir um hospital já previsto como micro-região em São Gotardo, recursos já foram prometidos, então há um planejamento que ser feito e a UPA é apenas um ponto de todo esse programa que se tem a nível regional, a nível estadual, com a participação do governo federal também, na sua responsabilidade, esperamos na busca dessa solução desse problema tão grande para a nossa população. Eu quero, ao finalizar essa explanação inicial, vereadores, dizer que eu trouxe para vocês um quadro. Eu não poderia vir aqui sem prestar contas desses meus 3 anos de mandato. Trouxe aqui para que não haja dúvidas quanto à questão daquilo que se faz ou se deixa fazer, ou que não haja dúvidas quanto ao estado de cada uma das emendas alocadas por mim no orçamento da União, ou dos recursos que eu tenha tido a oportunidade de buscar no governo do Estado. Eu trouxe 2 planilhas. Em cada um desses quadros nós temos a situação das emendas e dos recursos por mim alocados a cada ano. 2011, meu primeiro ano, quando eu ainda não tinha emenda, porque as emendas são colocadas um ano antes. E um ano antes do meu primeiro ano eu era deputado, logicamente. Então, nós, como todos os deputados em primeiro ano, nós não tínhamos emendas e mesmo assim nós conseguimos a liberação de R$1.475.000. Estou falando apenas de Patos de Minas. Deixei de colocar nessa planilha os atendimentos às mais de 30 cidades que eu tenho trabalhado em relação a recursos em toda a nossa região. Patos de Minas recebeu já executado ou apenas
o que se refere a uma verba do Ministério dos Esportes, que já está em execução final, né, que é a cobertura da quadra do bairro Abner Afonso e também uma estrutura esportiva no bairro Planalto. A do Abner Afonso parece que só falta iluminação para ser inaugurada, e também a do Planalto está adiantada. Fora isso, de todos os recursos que foram alocados por mim em 2011, que eu tive a oportunidade, 1.475.000 já estão ou executados ou garantidos a sua execução, com recursos já depositados, sem nenhum problema. Trata-se de pavimentação, recapeamento de rua, materiais e equipamentos escolares. Aliás, cabe aqui, vocês me permitam, nesse segundo item uma correção. Esses R$300 mil, que são do FNDE, que foram alocados para a compra de projetores inteligentes, para serem utilizados como ferramentas para os professores da rede municipal de ensino. Esses recursos estão depositados, está aqui que está executado, mas foi um erro da planilha. Me perdoe esse erro. Os recursos estão garantidos, estive no FNDE semana passada, e apenas por culpa do próprio FNDE, esses recursos não chegaram ainda. Aliás, os produtos, os aparelhos não chegaram ainda, porque no decorrer do processo, o FNDE detectou uma falha nos aparelhos que tinham sido resultados do pregão eletrônico. Porque nessa verba não é o prefeito que compra, é o FNDE que compra através de pregão e a prefeitura recebe os bens. Então, houve um novo pregão, teve que se fazer uma análise técnica sobre uma nova especificação técnica, e até que se fez um novo pregão, demandou-se todo esse tempo. Os recursos não foram perdidos. Estive lá no FNDE, como eu disse, a semana passada, e logo os novos equipamentos preconizados pelo FNDE estarão chegando a Patos de Minas e outras cidades da região. Eu estou dando exemplo de 2011, não quero aqui me alongar, mas em 2012 nós temos aí a prestação de contas. Veja que na totalização de 2012, o total de 3.647.000, deixa de colocar na soma 2 recursos que não foram empenhados. E na verdade eu coloquei de emendas mais de 7 milhões para Patos. 3,5 milhões em 2012 não foram aproveitados. Nós perdemos por razões diversas. E até porque de fato não se empenham todas as emendas dos deputados. Os que chegam projetos na frente vão sendo empenhados, e os que ficam sem projetos correm cada vez riscos maiores. Mas nós conseguimos então garantir em 2012 3.647.000. Em 2013, já também ou empenhado ou executado o convênio assinado. Portanto, só aquilo que tem a oportunidade real e já oficializada de execução de 4.250.000. E agora, para 2014, eu quero dizer para vocês que pela primeira vez, no advento do orçamento participativo, nós temos um total aqui, não se trata apenas de recursos de emendas no orçamento da União. Essa soma aí leva em conta os recursos do Estado, que nós estamos conseguindo. Um total de 5.586.000 previsto para 2014, e a expectativa é muito grande de pelo menos 5 milhões disso aí, 5.200.000, tem real capacidade de ser executado no município. Essa é a minha grande expectativa. Desses recursos, mais ou menos 1.450.000 são recursos do governo do Estado de Minas. Um deles, esse recurso de 449.000 já depositado para a UPA. Um outro, na ordem de R$900.000, para aquisição de um aparelho tomógrafo, que as pessoas de Patos de Minas esperam na fila, e os médicos precisam do aparelho para realizar o seu diagnóstico. O município de Patos não possui um tomógrafo. Utiliza serviços prestados pela rede privada e aquele aparelho que também já está sendo utilizado pelo Hospital Regional. E foi-me feito um pedido, esses recursos de R$900.000 serão aplicados para a compra de um tomógrafo e mais alguns equipamentos adjacentes. E mais R$90.000 para uma van que será utilizada para transporte de doentes que fazem o tratamento, se não me engano, no câncer, fora de domicílio. Também foi uma solicitação dos vereadores que têm acompanhado o nosso trabalho e que têm nos solicitado as verbas, juntamente com o prefeito, no exercício dos seus mandatos. Eu quero, então, tendo me alongado mais do que aquilo a que nos propusemos, dizer a vocês
que esses quatro estão à disposição dos senhores vereadores, assim como está à disposição de toda a Assembleia, de todos os presentes, os cidadãos presentes, para que seja realmente, nesse momento, a minha presença na tribuna da Câmara também é uma oportunidade de prestar conta do meu trabalho. Não sei se é pouco, não sei se é muito. Não me foi dada motivos nem o direito de comparação. Eu digo a vocês, está longe de ser tudo aquilo que Patos merece, precisa e da minha vontade de realizar. Mas digo a vocês também, é aquilo que eu pude fazer, com trabalho e com esforço, como deputado de primeiro mandato, que chegou à Câmara sabendo que é difícil, mas chegou à Câmara também com uma grande responsabilidade, de toda a região, mas principalmente de uma cidade que me deu quase 60% dos seus votos válidos. Isso eu jamais haverei de esquecer da minha vida. E não me importa qualquer resultado de eleição futura. Essa história nós construímos juntos, eu levo para mim, para minha família, como um compromisso de servir a essa cidade da forma como preciso fazer. Uma questão de honra, de palavra, de quem tem esse compromisso, acima de tudo, com a população, com os que mais precisam. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Lindomar. Estou à disposição dos senhores para quaisquer dúvidas, quaisquer esclarecimentos e para a participação de todos vocês. Para não provocar muito com perguntas feitas somente pela minha pessoa, nesse momento eu passo a palavra ao presidente e quem desejar fazer perguntas, observações ou questionamentos, que fiquem à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Essa palavra. Com a palavra, vereador Zé Lucido Tuda. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, a pessoa da nossa presidente, vereadora Edmir de Lima Velar. Cumprimento a todos os funcionários dessa casa, assessores. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que acompanham a nossa reunião aqui no plenário da casa. Gostaria de cumprimentar de modo especial meu ex-companheiro vereador, Heitor de Oliveira, que nos dá a honra da sua presença aqui nessa tarde. E, primeiramente, deputado José Humberto, gostaria de cumprimentá-lo, agradecê-lo por ter aceitado o convite de estar aqui nessa tarde. Em nome, como líder do prefeito nessa casa, gostaria de agradecer em nome dos vereadores que compõem a base e em nome da casa pelo seu trabalho, não só para Patos Minas, para a população de Patos Minas. Eu tenho falado em algumas oportunidades do nosso compromisso enquanto cidade polo com a região que vai além dos nossos limites de município. Patos de Minas, como cidade polo, ela tem a responsabilidade de receber e dar respostas na área da saúde, da educação, da prestação de serviço, em vários outros setores para uma região que vai além de 33 municípios, envolvendo municípios do Alto Paranaíba, Noroeste, que aqui recorrem diante das suas necessidades. E aí pesa um pouco mais sobre nós e sobre as lideranças da nossa cidade, a responsabilidade de estar deixando Patos Minas preparada e à altura de dar resposta a essas solicitações que chegam. E nesse sentido, a importância do seu trabalho como deputado federal, que representa não só Patos, mas toda essa região na Câmara Federal. Os nossos agradecimentos, Deus possa continuar iluminando o seu trabalho, que você possa continuar a dar resposta para esse povo, para essa população que precisa e espera esse trabalho. E, aproveitando a minha participação, gostaria de estar lembrando aqui que estive na reunião na qual você marcou na Secretaria de Estado de Saúde, no dia 10 deste mês, onde tivemos a oportunidade de encontrar com representantes de várias cidades dessa região que eu mencionei. A principal demanda levada ali foi a questão mesmo da organização do que está assim sendo chamado SAMU regional. Sabemos da importância desse momento, não só para Patos, mas para toda essa região, onde precisamos somar esforços, precisamos conversar bastante, para que a estrutura proposta seja de fato oficializada, que possamos implementar
situação presente hoje com relação às possibilidades de prestação do serviço possam ser melhoradas de forma bastante significativa, porque nós percebemos que as demandas são crescentes e nós precisamos cada vez mais estarmos preparados para estar atendendo as necessidades que batem as nossas portas. Temos certeza que vão continuar batendo cada vez de uma forma mais intensa. Inclusive, naquelas discussões que foram propostas, uma delas é a organização e a definição de um consórcio intermunicipal para estar gerindo essa estrutura, esse formato de organização de saúde. Naquela ocasião, havia sido definido a data do dia 3 de março para que pudéssemos voltar a falar sobre o assunto, porém, o dia 3 de março vai cair dentro do carnaval, né, e já tivemos a informação. Isso. Então já foi remarcado, a data agora foi marcada para o dia 11 deste mês, vai ser ter início às 8 horas da manhã e vai ser no Memorial do Milho, lá no Parque de Exposições Vila Patos de Minas. E gostaria de estar fazendo aqui um reforço no convite pela importância dessa discussão para Patos de Minas e para toda a região. E, mais uma vez, confirmando aí a necessidade da presença de todos os senhores envolvidos e preocupados com a causa da saúde em Patos da região. Então, deputado federal João Humberto, nosso muito obrigado, que você possa estar mais vezes aqui conosco, trazendo informações positivas, trazendo solução para questões que são trazidas a essa casa e a todas as lideranças do município pela população na busca de solução para várias questões. Muito obrigado, boa noite. Senhora Presidente. Vou falar, vereador Brasão. O senhor quiser responder ao vereador Duda, fique à vontade. Eu gostaria, Brás, desculpe, apenas para não deixar passar a ilustração, eu acho que essa informação muito importante dada pelo vereador Zé Lucílio, nosso companheiro Duda, vereador atuante, responsável, que nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, fomos companheiros de chapa, inclusive, caminhamos juntos por eleições, em eleições, e mais do que isso, temos caminhado junto ao longo de todo esse tempo, sempre numa postura proativa na busca dessas soluções às quais ele se refere. Não foi à toa que ele nos acompanhou a Belo Horizonte nessa reunião de prefeitos. É porque, de fato, assim como muitos dos senhores aqui, mas fazendo alusão ao trabalho específico do Duda, agradecendo a ele a sua presença naquela importante reunião, inclusive fazendo a reparação, que de fato a data foi transferida para o dia 11 e eu me referi ao dia 3, né, como já havia sido inicialmente combinado, mas dizer, Duda, inclusive essa questão do SAMU regional, da forma como se organizará tudo isso, porque cada município terá serviços colocados de forma a atender em cada instância do grau de necessidade e de complexidade, né, pactuado, como nós dissemos, em toda a região, e isso haverá de diminuir o acúmulo sobre as cidades maiores, e que, em determinada escala, Patos de Minas é penalizada. Por exemplo, o hospital regional, que fica apenas, nem sendo suficiente apenas para a questão do trauma, para a questão das questões ortopédicas. Então, se nós prepararmos a nossa região para que haja atendimento em Unai, que é sede de micro, em João Pinheiro, em Paracatu, em Carmo do Paranaíba, em São Gotardo, dentro daquilo que é possível fazer em cada cidade, na verdade nós estaremos levando o atendimento, a dignidade do atendimento mais próximo à família, ao cidadão que precisa. Eu quero inclusive agradecer ao Zé Ricardo, ex-prefeito de Cruzeiro da Fortaleza, que hoje é secretário executivo da Amapá, que é aqui presente, que foi de fundamental importância para que os prefeitos pudessem nos acompanhar naquela reunião. Então, muito obrigado a você. Leve ao prefeito André de Tiros, novo presidente da Amapá, a José Ricardo, o meu abraço, a disponibilidade do meu gabinete para ajudarmos a construir esse projeto e outros que sejam do interesse da nossa região, valorizando a Amapá da forma como ela precisa. Obrigado a você pela presença. Obrigado, senhora presidente. Era isso. Graças. Cumprimento a senhora presidente, a mesa aqui colocada, a todos os presentes,
aos meus colegas vereadores, de forma especial, José Humberto Soares. E é muito bom ver você aqui. E me lembro que desde que tive a oportunidade de assumir esse mandato colocado pelo povo, eu sempre dizia: Zé, vai mais vezes, né, nos visite, né, traga a verdade para nós no sentido daquilo que acontece em Brasília, daquilo que acontece no Brasil, porque muitas vezes ficamos ensimesmados na nossa política mais provinciana, mais partidária, e às vezes nos escapa algumas questões de âmbito nacional, e é ledo engano pensar que aquilo que acontece lá não influencia nos nossos destinos aqui. E eu queria retomar, fazer memória de um dia 12 de junho de 2010, foi a convenção partidária que vocês colocou como candidato, né, a deputado federal, e eu humildemente me colocava como deputado estadual, também candidato. Saímos daqui para Belo Horizonte conversando, sonhando, divagando, e aqui eu faço e torno público, né, o quanto que eu aprendi com você sobre a questão pública, sobre a questão de buscar o bem comum, de superar certas questões partidárias, certas rinhas, e de fazer com que realmente o objeto maior do homem público é o bem da população. Então eu tive um professor sensacional, me orgulho do tempo que partilhamos no mesmo partido, PHS, e mesmo sabendo que por tantas questões e motivos, hoje estando no PSD, não consigo vislumbrá-lo não sendo como que membro de uma chapa, de um partido, de um grupo, mas mais do que um grupo, de um sonho, de um desejo de ter uma política mais ética, mais bonita, mais humana, sabendo que nós erramos, que nós somos limitados, que somos de fato cercados pela burocracia, e talvez o que mais sofra hoje como vereador não é diferente do que você sofre como deputado. É ver o limite de tudo. É o limite do orçamento, é o limite do desejo de ser uma coisa ágil, mas você fica 3 meses numa licitação, 1 ano, 2 anos numa licitação para se comprar alguma coisa que o ser humano, que o nosso cidadão está precisando para ontem. E nós realmente nos sentimos muitas vezes amarrados. Mas tem coisas que nós não vamos abrir mão. E não podemos abrir mão. Então eu coloco aqui primeiro a alegria de recebê-lo na nossa casa. Né? A alegria de ver que todo aquele trabalho de casa em casa, de porta em porta, pedindo um voto de confiança, que hoje a população se sinta respaldada, que nós possamos superar, né, as palavras medíocres, mas que a gente possa observar de fato os resultados. E aqui eu faço um coro não só ao José Humberto, mas todos aqueles deputados, senadores, ministros, secretários que superaram as questões partidárias e olharam para a necessidade do povo, que superaram as questões provincianas e olharam a necessidade da nossa população. E eu penso que nós, enquanto realmente pessoas públicas, homens voltados ao bem comum, é necessário que nós possamos ter um olhar mais amplo e que nós possamos criar uma agenda positiva, viver dentro de uma agenda positiva, porque ficar revirando o lixo pouco nos agrada, não traz nada de bom, embora alguns que só sabem fazer a política de revirar o lixo. Mas é importantíssimo que nós tenhamos um olhar voltado para frente, um olhar voltado para o novo, e que nós possamos ter a coragem, não de fazer o que é de momento, mas de fazer o que é certo. Então, muito obrigado pela sua presença, que você continue nesse bom caminho. Obrigado. Obrigado. Me permita, senhora presidente, responder meu amigo vereador Braz Paulo. Dizer para ele o privilégio que tem sido a nossa convivência desde então. Naquela época, sabendo o seu trabalho, o seu envolvimento como professor, como líder, o seu envolvimento dentro dos movimentos de igreja, dentro dos próprios partidos, a sua ação como cidadão exemplar. Todos nós aprendemos uns com os outros sempre. E nós morremos sem saber tudo, ainda bem. Porque o dia que nós pensamos que já fizemos tudo, ou já sabemos tudo, talvez seja a hora de vestirmos o pijama e deixar que outros nos substituam mais preparados ou com mais pilha nova para chegar. Porque, de fato, a vida é eternamente essa busca e essa construção. Foi sempre um privilégio o seu convívio.
acima de tudo, saber que os princípios que você prega, através da sua participação na sala de aula, na igreja, você não apenas prega, mas você executa e faz com coerência. É muito fácil dizer palavras bonitas. Duro é fazer com que a sua ação esteja de acordo com as suas palavras. E eu quero aqui dar o depoimento de que em todos os momentos, agora, se não tivermos a honra de elegê-lo como deputado estadual, isso não quer dizer que ainda possamos fazer no futuro. A você e a outros que aqui estão sentados nessa cadeira. Todos nós que somos mandatários de cargos eletivos, nós somos passageiros de um veículo eternamente em movimento. E nós temos um momento de desembarcar para que outras pessoas se embarquem. Essa percepção do momento é, na verdade, a estratégia correta para cada político estabelecer os seus objetivos para si próprio. E cada um de nós tem que os ter, porque a sociedade precisa de nós. É muito fácil jogar pedra, é muito fácil cobrar. Difícil é sentar na mesa para discutir a solução. Fácil é colocar a culpa nos outros, das mazelas, dos problemas, que às vezes são resultado até daquilo que nós somos como pessoa, como família. Difícil é fazer com que as coisas mudem pela ação de todos, porque pela ação individual ela não se torna possível. E você tem dado mostra da capacidade de fazer dessa maneira. Ao me buscar o meu gabinete e com coerência, buscar os benefícios para as comunidades escolares, seja para a quadra lá da Paulo Borges, que você luta tanto, seja o kit do Conselho Tutelar, seja agora na busca de recursos para o tratamento de dependentes químicos da acusa da droga, que nós estamos trabalhando junto com os deputados, com os vereadores aqui, que também nos apresentaram as suas reivindicações. E eu quero citar aqui o Lindomar, da mesma forma, o Valdir Reis tem me procurado, citar o Cabo Batista, o Itamar, o Duda, cada um de vocês que tem utilizado muito o meu gabinete, o Lázaro, aqui, tem levado as suas reivindicações, o Valdir, e cada uma delas com essa coerência que nós encontramos no seu trabalho. E a todos vocês, os outros, que porventura, por questões partidárias, por opção própria, que é legítimo, tem outras maneiras de encontrar na sua função a forma de corresponder ao voto recebido. É assim que nós tentamos fazer, de forma natural. E com essa coerência, e com o seu trabalho, com o seu discurso, eu tenho certeza que isso serve de luz, de iluminação, para que essa mudança da qualidade da política, ela ocorra. Porque ela não irá ocorrer de cima para baixo. Ela não acontecerá pela reforma política imposta pela decisão dos eleitos. Ela acontecerá pela exigência do povo, cada vez mais consciente, cada vez mais educado, inclusive fazendo manifestações ordeiras, colocando na hora, nos momentos adequados, as suas reivindicações. As mudanças acontecerão dessa forma, culturalmente, socialmente, pela intervenção de uma educação de qualidade, pelo amparo aos que mais precisam, dessa construção da qual todos nós somos partícipes e responsáveis. Sempre um privilégio trabalhar junto com você. Obrigado. Com a palavra, vereador Osmar de Castro. Senhora Presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, deputado São Paulo. Sobre as suas emendas, onde que fala aqui da UPA, você conseguiu quanto a UPA? Pode dizer isso? 449 mil reais, vereador. Pois é. Bom. No dia 22 de fevereiro, nós tivemos uma reunião com o promotor de justiça. Eu vou ler só um trechinho aqui, e depois eu vou te falar sobre esses 400 dólares. Então, com o objetivo de tratar da doação de providência visando a entrada em operação da unidade de pronto atendimento UPA Posto 3, situada no bairro Jardim Peloso, em Patos de Minas, tendo por base o inquérito cívico público número 0480. O promotor de justiça, Dr. José Carlos Campos de Oliveira Júnior, procurador do Patrimônio Público, realizou uma audiência na sexta-feira, dia 22 de fevereiro, às 15 horas, na sede da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Patos de Minas. A audiência compareceu o Procurador-Geral do Município,
Dr. Daniel Borges da Silveira. O secretário municipal de governo, Coronel Marcos Aurélio do Vale. O secretário municipal de Estrutura, Nelson Nogueira da Silva. O secretário municipal de Saúde, Tiseu da Luciano Pacheco. O secretário municipal de Planejamento, João Vitor Cacheta. O presidente da Câmara, vereador Otaviano Marco de Amorim. A vereadora Edmir Lima Verá. E os vereadores integrantes da Comissão de Saúde e Bem-Estar, Lázaro Borges de Oliveira, José Osmar de Castro, José Luciano da Silva e a presidente da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Pelotas, Rose Andrade, a Creude Maria de Castro e o diretor da mesma associação, José Maurício dos Reis, e o assessor de comunicação da Câmara Municipal de Patos de Minas e Afonso. Senhor deputado, nessa reunião foi proposto ao secretário determinando um tempo para que seja aberto a UPA Forte 3. Sabemos que teve algumas irregularidades, e onde esteve aqui 3 engenheiros do Ministério Público de Belo Horizonte, onde que não constatou coisas graves naquela UPA. E aí, na audiência, foi perguntado a todos os secretários, esse que eu disse nesse momento, e que todo secretário propôs que, com 60 dias, daria conta de abrir a UPA Forte 3. E foi perguntado pelo promotor, Zé Carlos, se realmente tinha 400 mil para cercar o muro. O secretário do Planejamento, João Vitor, disse na hora, sim, o dinheiro já está assegurado. E ele nos disse naquele momento, com 60 dias eu garanto a minha parte do muro, que até hoje não foi feito. E também sobre o secretário de Saúde, onde o promotor deu mais um tempo para ele, porque ele tinha que contratar, alguns já tem concursos, mas outros tinham que contratar e fazer outro talvez o seletivo, né? Até que faz um concurso e dá uma hora muito. Acontece que pediu 90 dias e hoje, até hoje também não abriu essa UPA. Então, quer dizer, é um caminho difícil. Você sabe se esses 400 mil reais estava mesmo lá na caixa ou não tinha esses 400, você colocou pessoa do dinheiro. Porque os dois secretários falaram, ou várias pessoas nos falaram. Então, gostaria de responder sobre os 400 mil. Sua pergunta é importante, nos dá a oportunidade de esclarecermos, embora não seja eu a pessoa adequada para falar a respeito das questões que dizem respeito especificamente a decisões municipais. Mas como acompanhei o tema, estou afirmando aqui o que ocorreu naquilo que se refere a ações do meu gabinete. A sua pergunta, vereador, é muito pertinente e importante, eu tenho o prazer de responder. Da minha parte é o seguinte, aquilo que me foi passado, e do qual eu já repeti na minha afirmação anterior, e me parece, tudo aquilo que o prefeito nos disse ao longo desse tempo, e na sua vontade, desde o início, de concluir essa UPA. Eu creio, vereador, que qualquer um de nós que somos políticos, nenhum de nós teria tamanha falta de sensibilidade de brincar com a opinião pública a ponto de postergar a abertura de um serviço dessa natureza tão fundamental para a população, sobretudo um vereador que esteve aqui com vocês por tantos mandatos, com tanta afinidade com o público que mais sofre, o vereador tido como popular, o vereador comprometido com aquilo que é o anseio do povo, que conhece de fato, porque todos podem fazer as críticas que quiserem, mas não há como se negar que realmente é muito difícil de entender que qualquer um de nós nessa situação tivesse pelo menos a coragem de pensar em postergar, sendo que pudesse fazer. O prefeito, talvez, o seu secretário, tenha se referido a que a sua vontade de aplicar o recurso próprio para solucionar um problema que era necessário e que eu me referi anteriormente na minha fala inicial. Mas aí logo se detectou o impedimento legal para que ele resolvesse, não com recursos que estivessem depositados pelo convênio na Caixa,
mas com recursos próprios. Tamanha a sua vontade de solução do seu problema. Ao ter o impedimento legal de aplicar esse recurso, segundo me passou a sua assessoria e o seu prefeito em pessoa, é que criou-se um impasse que talvez tenha levado esse tempo na busca da solução. Por diversas vezes, inclusive, o próprio Estado se negou a celebrar esse convênio, alegando razões técnicas, impossibilidades, questões, inclusive, de falta de aprovação no parecer técnico da Procuradoria do Estado, na Secretaria de Estado da Saúde. E agora, quando nós, e não digo que seja apenas o meu discurso, eu até me referi a outros que procuraram e que, como vocês, se reuniram e também buscaram, porque não há um de nós que não quisesse ver essa UPA aberta. Eu tenho certeza disso. Apenas não há como também se explorar partidariamente ou politicamente apenas aquilo que é um problema que está nas mãos do atual prefeito, como poderia estar nas mãos de qualquer um de nós, até de um prefeito que fosse reeleito. Porque, de fato, para se funcionar, precisaria se terminar, e para se funcionar, precisaria ter o pessoal habilitado, contratado de forma legal para o funcionamento daquele serviço. Então, vereador, eu acho que a sua pergunta, ela tem um cabimento realmente, porque de fato fica parecendo que recursos existem, mas a explicação está dada. Na verdade, era a vontade do prefeito fazer com recurso próprio. E agora, depois de tantos pedirem, ao ser me disponibilizado um valor de 2 milhões de reais para que, com a minha indicação, fosse aplicado na nossa região, nos municípios, e como houve uma promessa do secretário anterior com o meu gabinete de 1 milhão de reais do ano passado que não foi cumprido, eu negociei com o secretário para que, além dos 2 milhões, me fosse dada a oportunidade de compensar outros, inclusive recursos para veículos, vans e outros veículos da saúde, que eu prometi para prefeitos da região e não tinha cumprido, ficando com a situação ruim perante esses prefeitos. E o secretário, então, em reunião, nos atendeu e incluiu a liberação desses recursos, e daí a minha satisfação de poder dizer: eu contribuí da minha forma, sem querer diminuir a todos aqueles que antes de mim também tentaram fazer com que isso acontecesse. Eu acho que é isso. O que importa é que essa UPA fique pronta. O que importa para nós é que esse serviço seja colocado a serviço ao dispor da nossa população, atendendo a nossa população. Agora, é assim, vocês, vereadores, inclusive, têm o direito, mais do que isso, a obrigação de levantar essas informações pelas quais isso não se deu até agora. Eu acho que isso é do seu dever. E aí, me parece que a administração pública tem prestado esses esclarecimentos, e o que nós esperamos, da minha forma, inclusive, como eu digo, é de uma forma proativa. O vereador Braz usou de uma figura da linguagem que eu acho que é muito própria e que ela não ofende ninguém, porque não se refere a nenhum de nós. Mas não vamos ficar revivendo o passado. No passado nós buscamos as reminiscências da aprendizagem do nosso erro. Todo resultado nosso advém do nosso erro ou do nosso acerto. Não há como debitar na costa dos outros as vitórias que nós não tivemos. As vitórias e as derrotas vêm das nossas escolhas, das nossas decisões. E as derrotas, principalmente nas derrotas, é que nós aprendemos mais. Precisamos então, como políticos, aprender mais com as derrotas, para aprimorar o nosso trabalho, e aí todos juntos buscarmos a luz para fazer com que a coisa tenha. O povo não quer saber do PSD, o povo não quer saber do PT, o povo não quer saber de democrata, o povo não quer saber de PHS, com todo o respeito, meu amigo Braz Paulo. O povo quer saber de resultado, o povo quer saber de benefício traduzido no pagamento dos impostos em serviços prestados pelo Estado em suas diversas esferas. Essa é a função do nosso trabalho. O resto é marola. O resto é aquilo que nós fazemos enquanto disputa, enquanto competição, que faz parte do nosso jogo. Mas o nosso farol, vereador Guilherme, ele não deve estar calibrado no curto prazo, na quilometragem baixa. Nosso farol maior deve estar no futuro. Nós seremos, inclusive, avaliados pela nossa capacidade de visão do futuro, de enxergarmos o que é importante para a nossa população. Daí eu acho esse apelo. Eu acho que é importante, sim, o vereador atuar, fiscalizar, cobrar e contribuir. Contribuir para que aconteça.
A crítica é fundamental, mas a crítica quando fere, a crítica quando diminui a pessoa, a crítica quando desmancha, quando destrói, ela tem o poder de uma lança. Como a lança que vai, ela volta e acaba atingindo o seu emissor. Isso não nos interessa. Isso acontece, nós vivemos na Terra, mas isso é um momento das eleições, que já passou. Agora nos interessa o bem-estar da nossa população. E é por isso que eu tenho trabalhado e estou à disposição dos senhores, longe de querer ser dono da verdade e longe de querer achar que eu sou autossuficiente ou que apenas o meu trabalho possa resolver. Pelo contrário, nós unidos, nós fazemos mais. Seremos capazes de sempre fazer isso. Tá, deputado, continuando, eu acho que quando nós fizemos o convênio com a Unipam, da Avenida Marabá, com a faculdade, foi aonde que nós tivemos eu acho, em minha opinião, de vários vereadores também, tivemos um erro, porque nós queríamos que abrisse a UPA Poste 3. Ela comportaria muito mais gente, a região toda, e ela instalada, deixada a UPA Poste 3. E na Marabá, você sabe muito bem que não tem condição. Lá é peça de qualidade, não tem espaço, não tem nada. Então, por isso, eu te fiz essa pergunta sobre esses 400 mil para cercar o muro. Inclusive, os próprios engenheiros do Ministério Público nos disse para mim e o Lares que não precisava cercar o muro para funcionar. Se aqui falta colocar 1, 2, 3 metros que pode abrir e com o tempo vai corrigindo. Lá apenas, eu tenho o laudo aqui do engenheiro do Ministério Público de Belo Horizonte, então os nomes deles aqui, onde que eles mostraram para nós lá, eles colocavam os aparelhos, o aparelho mostrava a altura da parede, a largura, o piso. Então todos constatou o que foi pedido pelo projeto da Ribeirão, foi a construtora. Então houve nos detalhes, uns raros, que enrujou, umas janelas que deu uns problemas, uns trincos que mostraram, daquele trinco lá no alto, ali. Mas aquilo aconteceu porque a UPA estava fechada, aí não abria, não tinha ventilação, aí continuou ficando mesmo. Então o engenheiro falou bem para nós, eles não fez a reportagem, porque o secretário de saúde não deixou eles fazer reportagem nenhuma, foi apenas eu e o Lares, fizemos uma reportagem na Clube, na MTV. Então, você mostrou, não tem nada aqui que a UPA pode estar parada. Basta querer, e depois, com a audiência do doutor José Carlos, todos os secretários pediu 90 dias, e esses 90 dias já se passou o ano. Então, por isso ele ficou preocupado. Lá apenas tem um guarda. Ali, se quiser roubar vários aparelhos, está tudo ali no chão, vários aparelhos e caros. Está tudo no chão. Teria que ter 2 guardas armados de fora, porque a UPA é grande. Mas eu te agradeço pela já conseguiu para a parte de venda, suas emendas, e continua trabalhando na nossa cidade e região. Muito bem. Muito obrigado. Bom, mais alguém? Presidente. Antônio Tonhão da Copa. Boa tarde, colegas vereadores, pessoal da plateia, José Humberto. Humberto, você falou em consórcio. Você tem alguma cidade que já tem esse consórcio e a ansiedade, quando você fala consórcio, já vem ansiedade. Vai melhorar a saúde através desse consórcio? Porque a saúde, eu vou te falar a verdade, eu não estou indo na UPA não, porque senão, eu já fui corrido de lá, eu saí corrido de lá, porque está um caos aquilo ali. E você não pode ir lá não, porque senão complica. O negócio ali está feio. E na época sua, a saúde foi um pouco diferente. Você teve uns problemas que você vivia mais de médicos na época. Agora eu não entendo porque você tem essa experiência, você teve com o prefeito, não passar isso para o nosso prefeito. Porque você poderia passar um pouco dessa experiência. Agora a preocupação que você falou aí é o consórcio. Tem alguma cidade que já tem esse consórcio, que está funcionando, porque depois vem as perguntas, mas você falou em consórcio, vai funcionar ou não vai funcionar?
Obrigado, Tonhão, pela sua pergunta, inclusive pela referência ao meu trabalho, longe de achar que... Mas, bom, Tonhão, primeiro, sobre passar experiências ao prefeito. Eu acho até que aqui entre nós, de fato, de repente, pode, né, professora Edmir, a senhora me acompanhou no meu iniciar da minha vida política como candidata e depois nossa vice-prefeita ao meu lado, sabe da forma que eu era inexperiente, do ponto de vista da administração pública, da participação na política, nos partidos, quando pela primeira vez eu me candidatei e fui eleito, finalmente a senhora prefeita da cidade de Patos de Minas, uma grande honra para nós. Uma grande aprendizagem. O Tonhão lembrou essa época. Não há como transferir experiência. No máximo que você faz é fazer a obrigação do conselho de amigo, que sempre esteve disponível a qualquer um que tenha me procurar. As pessoas às vezes pensam, Gilberto apoiou e tem a obrigação de ajudar. Sim. Mas veja, olha aqui, as emendas que coloquei no orçamento da União de 2011 e 2012, quando o prefeito não era apoiado por mim, do ponto de vista da sua campanha, mas sim na sua necessidade de fazer pelo povo. E as minhas emendas não foram menores do que aquelas colocadas agora para o atual prefeito. É uma questão de responsabilidade. Eu acho que cada um que entra tem a sua época, os seus desafios. A saúde hoje é bem diferente da minha época também, tem outros desafios. Todas as áreas têm. A questão da droga hoje é bem diferente. A questão das políticas sobre os menores, tudo aquilo que nós fazíamos em relação ao PROMAN, hoje a política do caso, outras questões. O mundo é dinâmico e muda as políticas. Agora, sobre a questão dos consórcios, eu quero lhe dizer o seguinte, por que a necessidade do consórcio? Não é que eu defendo o consórcio como uma instituição salvadora que vem para resolver o problema, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. O consórcio é assim como uma cooperativa, uma associação, ele tem soluções, mas também tem problema no convívio, porque é partilhar da sua gestão com muitos municípios. Mas não há outro expediente legal. Porque se nós estamos falando de organização regional, isso não pode estar vinculado apenas a uma prefeitura. De nada adiantaria estar vinculado à Secretaria de Estado, porque o âmbito da Secretaria de Estado supera aquilo que está preconizado no projeto. E, portanto, os consórcios são uma criação teórica, é certo, mas com uma prática já instituída em diversas regiões, não apenas na questão da saúde, mas para a solução do problema do lixo. Aqui o Naí, por exemplo, outro dia saí de uma visita de algumas pessoas a uma usina de lixo, que pode resolver o problema da destinação de resíduos sólidos para uma população de 300 mil habitantes no mínimo. Podemos resolver? Podemos, mas só através de consórcio. Essa questão do SAMU regional, é impossível o município de Cruzeiro da Fortaleza, que foi dirigido pelo nosso amigo Zé Ricardo, é impossível para a Prefeitura de Cruzeiro estar lá no SAMU. O Berlândia não tem até hoje. Nós não iremos levar esse benefício à população das cidades vizinhas, a não ser através de instrumentos legais que tenham essa identidade jurídica, que a forma encontrada é o consórcio. O que é o consórcio? É uma união de municípios que entendem que tem que resolver um problema comum e se unem em torno de uma diretoria e de um orçamento comum para assim fazer. Então não é a grande salvador da pátria da questão da saúde. A saúde pública carece de duas questões, a meu ver, fundamentais, que estão aí, escancaradas. Uma delas é o financiamento. Não há financiamento. Eu quero dizer para vocês, há 15 anos não se atualiza a tabela dos prestadores de serviço no SUS. Paga-se no SUS R$450 pela cirurgia letiva, para um hospital privado fazer uma cirurgia de amígdalas, para pagar o médico, o enfermeiro, o auxiliar, os materiais, inclusive uniformes, o bloco cirúrgico, todos os medicamentos que se usam, os produtos, R$450 há 15 anos, sem nem ao menos a correção monetária, os mesmos preços praticados na época que era o prefeito.
Os prestadores de serviço da área dos laboratórios estão querendo abandonar sempre nessa guerra. Então, o financiamento da saúde é uma grande questão central. E a outra questão é a questão da gestão dos recursos da saúde, que é outro capítulo enorme. Nós poderíamos ficar o dia inteiro, o mês inteiro, discutindo. O consórcio, ele é o único, talvez um da forma, se não for consórcio, talvez seja outro tipo de identidade jurídica, que no fim é a mesma coisa. Não há outra forma de resolver. Como vai juntar vários municípios, 33, para pactuar em torno do serviço, somente através do consórcio. Como é que o município de Patos vai assumir sozinho? Sendo que ações vão ter que ser feitas no município de Unaí. Não há legalidade. Então, o consórcio é a forma jurídica encontrada de dar vazão a esse projeto. Já outras regiões já estão bem mais adiantadas nesse processo. Então, antes de passar a palavra para outro companheiro aqui, eu quero, Zé Humberto, agradecer imensamente as suas explanações aqui e agradecer também a todas as pessoas que vieram nessa tarde, nos honrar com as suas presenças. Eu quero enunciar aqui o nome de alguns que estão aqui presentes. O senhor José Soares. Deixa eu saudar meu pai, viu? Agradecer a presença do meu pai. Eu ia saudá-lo. Meu pai que sempre acompanha, você sabe o que é família, o que é a figura de um pai. Né? Então, me permita eu mesmo abraçar com carinho meu pai, que está sempre, mesmo à distância, com as suas orações, ele fazendo as suas orações para me dar força, me dar luz, me dar equilíbrio, para a gente aguentar esse rojão. Inclusive deixando os seus afazeres e vir aqui sofrer com seu filho nesse momento de responsabilidade para todos nós. Obrigado, pai. Obrigado pela presença. Tá bom, mas a gente conhece muito, Nós conhecemos de muitos anos o Sodozinho, sabemos do grande homem que ele é, Queremos cumprimentá-lo aí, Sodozinho, pela presença. Queremos cumprimentar a doutora Marleide Viana também, coordenadora, a Cleusa, secretária parlamentar, o deputado Zé Humberto, o doutor André Franco, advogado, o senhor Santana, que está sempre presente nas nossas reuniões, o José Ricardo, que é ex-prefeito do Cruzeiro e hoje é secretário da Amapá. Ricardo, é um prazer a sua presença. Também a Badia Xavier e o esposo, que estão aqui presentes, a assessoria do José Humberto, o Kelson também, meu querido ex-aluno, presidente do PR, o Paulo Mota, presidente do PPS. Também quero cumprimentar o Sibuca Costa, do Meio Ambiente, o Valico, ex-vereador dessa casa, o Mário também, o Mário aqui da Secretaria de Saúde, que está aqui nos dando a honra da sua presença, Coronel Augusto, que sempre está presente aqui nas nossas reuniões, o senhor Abel Cabrito, grande amigo, Mazzaropi, uma alegria tê-los aqui conosco, Pedro Paulo, enfim, o Zé do Zóio, José, aí presente, o Gilmar Cacheta. Também quero agradecer a presença do Francisco Gonçalves, lá de Lanhosos, nosso amigo, representando a Secretaria da Agricultura, o Heitor de Oliveira, também ex-vereador desta casa, o Baiano Verde, posso falar assim, a sua esposa, muito obrigada pela presença, o senhor João também, do Paulistano, a sua esposa, que estão aqui, o Eurípides Barcelos, que está aqui, Deba? Uma alegria tê-lo aqui também, o Paulo Paiacan. Zé Humberto, mas você traz muita gente, você precisa de vir mais. A Perpétua, a presidente do bairro, o Clebinho, meu querido ex-aluno, lutador pela UPA Forte 3. Quero cumprimentar o senhor Antônio Soares Monteiro também o senhor José Siqueira Filho e todos os demais, os assessores presentes, os funcionários da casa. É uma alegria a gente ver a casa cheia. E só quero dizer, Zé Humberto, quando você mencionou a mim como sua vice, eu tive maior honra, maior orgulho de caminhar do seu lado naqueles 4 anos, até porque, Zé Humberto, eu o conheci com o moço que você é, trabalhador, de garra, um moço muito honesto, muito responsável. Eu, admirei e fiquei, muito orgulhosa em caminhar com você esse trajeto, por sabê-lo, tão compromissado com os munícipes, esse dinamismo todo, essa vontade de acertar, de fazer de melhor para a população, Então, eu fiquei muito feliz de
ser a sua parceira, viu? E muito obrigada por você estar aqui nesta tarde. As suas explicações muito nos esclarecem. Muito obrigada, viu? Com a palavra, o vereador Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, boa tarde. Sou o deputado federal José Alberto. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelos emendas que estão sendo repassadas para alguns de nós. Que quem ganha e quem não só é o vereador, é a população de Patos de Minas. Mas eu queria aqui fazer uma pergunta para o senhor. O pessoal da SAMU está muito preocupado, porque vai haver essa reunião e a central da SAMU tem alguns rumores que ela pode ser instalada em Carmo do Paranaíba. Tem um deputado aí, não vou citar o nome, só citarei se caso vier concretizar, que ele está querendo levar para lá. Isso para nós é uma perda muito grande. Estão pleiteando, tem um direito deles, é uma cidade muito bem administrada, não conheço a política de lá, mas pelo que a gente sabe, são pessoas honestas, que trabalham em prol do município. E também, senhor deputado, eu queria pedir ao senhor que agilizasse, pedisse ao senhor prefeito, agilizasse a promulgar a lei da regularização dos agentes de saúde e de endemias, que começou no seu gabinete esse trabalho comigo. Então, eu queria pedir ao senhor que nos ajudasse nisso. É muito importante, são mais de 400 famílias, 400 pessoas que correspondem a mais de 400 famílias, e isso nos preocupa muito, porque são mais de 3 anos que nós estamos nessa luta. Parabéns pelo seu trabalho, peço que você continue trabalhando mais ainda, que tenho certeza que Deus vai te abençoar e que possa trazer mais recursos para Patos de Minas. Muito obrigado, nossa presidente Edmir, a referência ao nosso trabalho conjunto, também de grande aprendizagem para mim, aquele noviciado, muito importante a presença de vocês, sempre como alunos da experiência, a gente tem que se firmar, e até nos erros, porque nem meu pai está ali, me fez obedecer a todos os seus ensinamentos, porque todos nós somos humanos. Mas cada um de nós do seu livre-arbítrio, é livre até para errar sozinho ou acertar. Mas é nossa obrigação sempre ter a consciência das nossas decisões. Então foi muito bom, um período muito bom. Grandes desafios, de muita aprendizagem. Vereador Lázaro, obrigado a você pelas palavras, por ter nos auxiliado em meu gabinete durante todo o início dos 2 anos do meu mandato. Parabéns pelo seu trabalho, levar à frente os propósitos colocados na sua campanha, tentando sempre cumprir esses compromissos feitos. Estaremos sempre ao seu dispor, ajudando a você, aos nossos colegas aqui, sempre sendo um instrumento para que em conjunto a gente possa alcançar esses resultados. Em relação à questão dos agentes comunitários, essa questão, eu tenho acompanhado mesmo à distância o seu trabalho, sei da sua luta a nível municipal, é uma luta também a nível federal, nós acompanhamos também essas questões lá no governo federal, dentro do próprio Congresso há essa discussão, então nós acompanhamos com muito interesse. Em relação ao SAMU regional, na própria reunião realizada que nós nos referimos com a presença do Duda, e ele irá corroborar aquilo que ouviu e que nós ouvimos. Naturalmente, essas decisões não serão impostas por nenhum de nós, mas não me parece razoável supor que um município que seja sede de máquina, diferente das posições partidárias de cada um de nós, dos interesses eleitorais, não me parece razoável retirar de uma cidade que já conseguiu o seu SAMU individualmente, apenas porque vai se criar um regional, principalmente quando essa cidade é a sede da máquina. Isso não é nem o mínimo possível razoável, e lá naquela reunião já se tirou a própria orientação da Secretaria de que essa sede do controle deve ficar em Patos e que em Carmo seja abrigado instâncias
intermediárias de ação dentro dessa rede, que serão tão importantes quanto aquelas que estarão aqui. É isso que está mais ou menos planejado e, naturalmente, sairá dessa pactuação, dessa discussão técnica e política com todos os prefeitos da região. Mas não me parece razoável supor que isso possa acontecer. E isso, inclusive, foi tratado lá nessa reunião. É lógico que há legitimidade. Qualquer município pleitear o aumento de serviços, a sua ação regional. Isso, logicamente, dá ao município mais movimento, mais prestígio. É uma luta legítima de toda a liderança política. Mas há aqui no limite daquilo que é razoável, ou até da própria capacidade do município de realizar aquilo, até no que se refere à sua localização geográfica. Nós estamos falando de uma amplitude de atendimento que vai aqui do Alto Paranaíba e atinge todo o Noroeste, uma grande região. Então, a questão é de muita responsabilidade e não será levado em conta apenas o interesse desse ou daquele partido, desse ou daquele parlamentar, desse ou daquele prefeito ou dessa ou daquela cidade, mas o interesse do conjunto. E aí, eu acredito que nessas questões aí, não há como pensar que Patos não continue a ser a sede dessa pactuação, já que isso hoje acontece. Até pelo porte da cidade e a sua capacidade de auxiliar o processo. Ok. Muito obrigado, professor Edmir, presidente da Câmara. O Valdir Reis quer a palavra. Com a palavra, Valdir. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, senhores vereadores, senhores visitantes. Gostaria também, presidente, de estar cumprimentando meu grande amigo em nome de um cumprimento a todos os visitantes, querido pastor Adir, Sandro, meu amigo, Zé Ricardo, vereador Zé. É uma honra muito grande estar aqui diante do senhor, com essa tão boa explicação que você está trazendo emenda aqui para a nossa cidade. O Patos de Minas, com certeza, agradece a tantas boas emendas que o senhor sempre tem trazido aqui para a nossa cidade. Não só aqui para dentro da cidade, mas como também para a zona rural. Muitas máquinas, vários aí equipamentos, inclusive tive a honra de estar falando com o senhor ainda há pouco, na semana passada, onde eu fiz um pedido para o senhor de mais 2 tanques, um do Café Patrense, o outro lá do assentamento Frentito, e o senhor ainda me dizia, não, pode ficar tranquilo que vamos estar conseguindo fazer essa compra aí para você. Então, gostaria de parabenizar o senhor por essas emendas que o senhor tem trazido para a nossa cidade, e que Deus abençoe, que o senhor sempre faz esse trabalho brilhante, bonito, como o senhor vem sempre prestando toda a população, não só de Patos, mas para toda a região. Muito obrigado. Muito obrigado, Valdir. É uma honra recebê-lo, trabalhar conjunto com você. O vereador, já no seu primeiro mandato, mostra essa firmeza de princípio, mesmo com muita simplicidade de princípios, sempre atento aos seus compromissos, e dizendo o seguinte, inclusive, falo publicamente até para que as pessoas saibam o valor daquilo que você está buscando. A emenda colocada a seu pedido, o Ministério da Integração, através da Codevasf, ela no valor de R$150 mil, nós vamos ter que ir a Montes Claros, Valdir, dentro dos próximos dias. Acho que não podemos esperar mais do que o término do carnaval, porque também já não é possível mais ser antes. Mas há prazos estipulados para a elaboração desses projetos, tanto no que se refere ao atendimento das comunidades nos tanques de expansão, a questão da comunidade de Boaçara, que quer lá uma oficina de corte e costura, que será atendida com essa verba, se Deus quiser, apenas com a lembrança, Valdir, de que nós estamos num ano eleitoral e que nós não podemos criar expectativa de atendimento direto a entidades no ano eleitoral por proibição legal. Então, os recursos sendo empenhados, como haverão de ser, porque foram priorizados, estarão, e os projetos têm que ser apresentados agora, Valdir. Há um cronograma já em andamento que nós temos que ficar atentos. Não só foram para Patos, mas são 600 mil atendendo a outras cidades da região. Nós vamos em conjunto a Montes Claros tratar sobre a elaboração desses projetos e atendimento às cidades, às comunidades que você tão bem representa. Muito obrigado pelo apoio e a confiança do nosso trabalho conjunto. Então, para finalizar aí, nosso papo aí, né, Cabo Batista? Está aguardando ali, pode falar, Cabo Batista. Boa tarde, dona Ribeiro. Boa tarde a todos presentes.
deputado José Humberto Soares. É um prazer receber o senhor aqui novamente. Eu acho que o objetivo do senhor aqui é esclarecer coisas boas, né, em prol de Patos de Minas e também da região, que o senhor está fazendo aí. Eu acho que no nome do nosso legislativo, as portas estão abertas para todos, para cada um, respeitando melhor o limite de cada um, e que Deus ilumine o senhor nessa luta aí. Eu acho que o objetivo aqui é em prol de Patos de Minas. Nós estamos aqui, principalmente os nossos pedidos aí. Quem vai ser beneficiado não é só a ordem meia, eu acho que é toda Patos de Minas em geral. Que continue assim. Eu acho que nós estamos aqui chegando agora também pelo mandato, né? Mas o futuro é só Deus que pertence. E que Deus ilumine o senhor. Sucesso, continue assim, com certeza a população vai ganhar. Senhor presidente. Bom, eu vou só pedir que sejam bem breves agora, os vereadores que for falar, devido ao adiantado na hora, nossa pauta é muito extensa, bem que gostaríamos, Alberto, que você ficasse aqui até, mas infelizmente, nosso tempo, Duda. Peço desculpa por estar pedindo a segunda intervenção, mas vejo como oportuno, pela presença do deputado Zé Humberto e pela presença de público aqui no nosso plenário na tarde, até porque diz respeito a uma visita que nós também estávamos juntos, naquele dia 10 de fevereiro, nós estivemos no INDE, junto com o prefeito Pedro Lucas, para estar tratando, junto àquele importante órgão do governo do Estado, da vinda de uma grande empresa para Patos de Minas, que é o Wilson Alimentos. E ontem, uma comitiva de Patos de Minas, composta por vários representantes de várias entidades, SEBRAE, Sindicato Rural, Unipan, tivemos 3 vereadores da Casa presentes, Braz Paulo, Cabo Batista. Nós visitamos a unidade da Wilson, lá em Presidente Prudente, do Estado de São Paulo. Estivemos lá para conhecer as instalações da empresa, uma busca que já faz tempos do atual prefeito. Nós sabemos da participação de lideranças importantes de Patos de Minas, auxiliando o prefeito Pedro Lucas na busca de empreendimentos para Patos de Minas. A nossa presença naquela visita ao INDE para buscar o apoio logístico desse importante órgão do Estado que auxilia os municípios na busca de informação e até para fazer a análise de viabilidade técnica e econômica dos empreendimentos propostos. Foi importante, está sendo importante a participação do INDE nessa definição, mas vejo importante nós estarmos trazendo essa informação de hoje. Nós demos mais um passo no âmbito município na busca desse grande empreendimento para Patos de Minas, que tudo leva a crer que nós estaremos realmente podendo contar com a presença da indústria a partir do ano que vem. Vários passos devem ser dados, mas está adiantada a conversa. É importante nós colocarmos até como um ponto positivo na agenda de Patos de Minas, para as pessoas que nos acompanham aqui na reunião dessa tarde. Bem lembrado, Duda. Não, apenas para dizer que realmente a expectativa é muito grande, que Patos realmente aproveite esse momento, né? Que não sei até quando os ventos, os bons ventos tocam a nossa economia, né? Mas no que se refere às condições e o potencial de crescimento da nossa região, é inegável, inclusive na nossa capacidade de produção, a localização, a logística, a nossa vocação para a instalação dessas agroindústrias. Então, esperamos que a Wilson realmente esse empreendimento se concretize. Há ainda um capítulo a se fechar em relação à obtenção de um financiamento para uma segunda etapa que eles querem ver junto ao BDMG e ao BNDES. Isso está sendo analisado, mas está adiantado as tratativas junto à Prefeitura. Quero parabenizar a todos vocês, a Patos de Minas, ao prefeito municipal, por estar buscando essas conquistas, né? Outras que estão sendo anunciadas aí, que é de nosso grande interesse. Parabenizar a ação de todos que trabalham, que ajudam nisso. Ao Cabo
Batista e a todos vocês, ao olhar para o Cabo Batista, o vereador Itamar, a gente lembra desde o início dos nossos primeiros passos, sempre na companhia de tantos que estão aqui presentes, né? Amigos que estão aqui presentes. Quantas vezes nós, passeando na cidade de ônibus para olhar os nossos problemas, estava lá o Mazaró, né? O Sr. Abel Cabrito, a Nega, está ali o Milton, o Sr. Chiquinho dos Laioses, todas essas pessoas que estão aqui, e tantos amigos, Maria Badil, Régio, Pedro Paulo, abraçar aqui a representação da Câmara dos Vereadores, na minha época de gestão, na pessoa do vereador Heitor de Oliveira, aqui presente, nosso grande amigo, grande baluarte da Câmara, que foi extraordinária a atuação da Câmara no sentido de apoiar a gestão de um prefeito iniciante, de um prefeito ainda aprendiz naquele ofício, e que a Câmara sempre me deu uma sustentação absoluta. A todos vocês, meu muito obrigado, ao Cabo Batista por tudo que tem feito ao longo da sua vida como cidadão, como policial e como político, ao Itamar, a cada um de vocês. Meu abraço amigo, a professora Edmir, presidente da Câmara, toda a mesa diretora, os meus agradecimentos por esse espaço extraordinário e o nosso pedido das bênçãos de Deus que continue a sempre estar sobre nós, abençoando o nosso trabalho, nos fazendo ser melhor do que somos sozinhos. Muito obrigado a cada um de vocês, boa tarde a todos, Deus abençoe. Só da minha parte, um agradecimento especial por teres aceito o nosso convite e, claro, com o aval de todos os colegas vereadores. Agradeço à presidente, inclusive, pela maneira generosa que ela permitiu que cada vereador pudesse se posicionar com tempo, sem cobrança de limite de tempo. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante e prazeroso para todos nós que estamos aqui nessa tarde. E quanto ao senhor, deputado, você fica muito tempo em pé. Espero que o senhor esteja bem, porque tem muita caminhada pela frente, muito serviço aí, né? Parabéns, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, sucesso para o senhor, viu? Obrigado a todos os vereadores que aprovaram o requerimento. Muito obrigado. Zé Alberto, muito obrigada pela presença. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Muito obrigada, voltem sempre. E essa casa está de portas abertas, Zé Alberto. Muito obrigada.